Vamos esperar só mais 2 minutos, pessoal, e a gente inicia. Pronto, pessoal, acho que a gente já pode iniciar. Já atingimos um quórum necessário, acho que de maioria, então acho que já dá para a gente fazer o nosso início. Espero que estejam todos bem e vamos terminar nosso conteúdo, né? A gente termina hoje, para a próxima semana a gente já prosseguir.
Então, pessoal, na nossa última aula a gente falou um pouco sobre essa parte e a gente ficou aqui nas assembleias. Nessa parte das assembleias, a gente ficou aqui nessa parte da tomada da Assembleia Geral. Aqui, Assembleia Geral Ordinária, que é a AGO. Deverá ocorrer sempre de forma anual, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social da empresa, e deverá abranger as seguintes matérias: 1. Tomadas de conta dos administradores, o seu exame, discussão e votação das demonstrações financeiras. Só organizar aqui. 2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. É muito importante a gente verificar essa questão dos dividendos em relação às empresas. As empresas, elas têm a questão dos dividendos. E quando essas empresas ela tem lucros, elas fazem a repartição desses dividendos. Elas fazem a repartição desses valores. É importante a gente fixar que, por exemplo, lá na empresa de Brumadinho, né, em que teve o rompimento da barragem da Vale, e a Vale é uma sociedade anônima. A Vale é uma sociedade anônima também. E essa Vale, que é chamada de Companhia Vale do Rio Doce, né, que é a Vale, ela é uma empresa também de capital aberto. Né? Ela tem a Vale 3, Vale 4, que são as ações que são comercializadas no mercado. E a Vale, pessoal, ela tem a distribuição dos seus dividendos, que são a distribuição dos seus lucros. E aí, quando teve aquela, por exemplo, aquela tragédia lá em Brumadinho, a empresa já sabia que iria ter que arcar com multas milionárias, multas ambientais. Ela sabia que teria que pagar indenizações milionárias à família dos mortos, que indenizações milionárias à família dos atingidos, porque, por exemplo, você tiver um sítio lá perto daquela, daquela barragem, esse sítio foi atingido, você não vai conseguir plantar nada lá durante um bom tempo, porque ficou lama, a lama com resíduo de minério. Então, não vai conseguir ter nada. Eu lembro bem que teve uma família, que era uma família que tinha uma pousada lá, matou todo mundo da pousada. E aí, ou seja, a pousada se perdeu, a família morreu, e aí tem que ser indenizada a família dos mortos, a família pelo patrimônio que ela perdeu, né? Ou seja, tem patrimônio físico, tem abalos emocionais, são valores altíssimos se você multiplicar pela quantidade de pessoas atingidas. E nessa quantidade de pessoas atingidas, vai impactar no balanço da empresa. Portanto, os dividendos que seriam pagos referente ao, ao exercício anterior, eu lembro bem, o acidente foi no início de 2019, portanto, 2018, o exercício financeiro de 2018 já estava fechado, eles estavam fazendo apenas a contabilidade para a distribuição dos dividendos com seus acionários, porque o exercício financeiro estava fechado. O que foi que a empresa fez? A empresa, ela se reuniu,
apenas para dizer que não iria pagar dividendos naquele exercício. Por quê? Porque ela, naquele momento ela não tinha como calcular os impactos financeiros. Ela sabia sim que os impactos financeiros seriam gigantescos, mas ela não tinha como calcular o percentual e o valor desse impacto. Então, naquele momento, ela suspendeu toda e qualquer distribuição de dividendos. A Assembleia Geral Ordinária, ela deve ocorrer para a eleição dos administradores, membro de conselho fiscal, quando for o caso. Aprovação de correção de expressão monetária também. E eu tenho também a possibilidade da Assembleia Geral, além da Assembleia Geral Ordinária, eu tenho a Assembleia Geral Extraordinária. E essa vai ocorrer a qualquer tempo. Serve para deliberação de qualquer matéria que não seja competência privativa da Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma de estatuto somente se instalará com a presença dos acionistas, que representem 2/3 do capital com direito a voto. E em segunda votação, instalar-se-á com qualquer número. Desculpe, pessoal, estou espirrando aqui. Então, pessoal, eu tenho a possibilidade de a Assembleia Geral Extraordinária ser convocada e ela se irá ser instalada com 2/3 do capital social do direito a voto, em primeira convocação, e em segunda convocação, com qualquer número de presentes. Isso é a Assembleia Geral Extraordinária. Eu tenho ainda na Sociedade Anônima o chamado Conselho de Administração, que é um órgão de deliberação colegiada, a quem compete principalmente fixar a orientação geral dos sócios da companhia e fiscalizar a gestão dos diretores. É composto por no mínimo 3 membros, sendo eles acionistas ou não acionistas. Eleitos por uma Assembleia Geral Extraordinária e por ela destituível a qualquer tempo, terão mandatos de, no máximo, 3 anos, permitido uma reeleição por igual período. Somente será obrigatório nas sociedades anônimas abertas, ou seja, o conselho de administração é obrigatório na sociedade anônima aberta. A Vale é uma sociedade anônima aberta. Por quê? Porque a Vale tem negociação na Bolsa de Valores. Petrobras é aberta, negociação na Bolsa de Valores, ou seja, somente é obrigatório nas sociedades anônimas abertas, que negociam suas ações na bolsa ou no mercado de capitais. Na de capital autorizado, tem autorização de aumento de capital também. E a sociedade de economia mista, ou seja, conselho de administração, ele vai ocorrer com 3 membros, sendo que esses membros podem ser acionistas ou não acionistas, são eleitos em Assembleia Geral Extraordinária para um mandato de 3 anos, permitida uma reeleição. É obrigatório nas empresas em que tem capital comercializado na Bolsa de Valores, que é a sociedade aberta, tem como competência fixar a orientação dos negócios da companhia e fiscalizar a gestão dos diretores. A diretoria é outro órgão presente na sociedade anônima. É um órgão responsável pela representação da companhia e pela prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. É obrigatório em todas as sociedades anônimas. Os diretores podem ou não ser acionistas, exigindo a lei que se trate de pessoa residente apenas no país, ou seja, se é uma empresa do Brasil, que seja uma empresa brasileira. E que sejam pessoas naturais, ou seja, eu não posso eleger como diretor, por exemplo, um diretor-presidente de uma outra empresa. Tem que ser pessoas naturais, pessoas civis.
Ela pode ser composta por 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração não existir, ele pode ser destituído pela Assembleia Geral. A diretoria também vai ter um mandato nunca superior a 3 anos, permitida a reeleição. Portanto, observe, o Conselho de Administração, se ele existir, ele é que faz o acompanhamento da diretoria e da gestão da diretoria. A gestão da diretoria, os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração coloca e retira os diretores. Pode ser máximo 3 anos, permitindo a sua reeleição. Isso é a questão dessa formatação da nossa diretoria, da nossa sociedade anônima. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, ele vai ser obrigatório na sociedade anônima, mas seu funcionamento, ele pode ou não ser permanente, ou seja, ele pode ter uma transitoriedade. Ele vai se restringir aos exercícios sociais em que foi instalado a pedido dos acionistas, com a atribuição de fiscalização de atos da administração da sociedade. Os conselheiros podem ou não ser acionistas, tendo no mínimo 3 e no máximo 5 conselheiros. Ou seja, lembrem que o Conselho Fiscal, ele é de existência obrigatória, mas ele não necessariamente ele tem que ser instalado. Eu posso instalar em determinadas épocas apenas para fazer a devida fiscalização dos atos da administração da sociedade. Então, ele vai ter uma chamada transitoriedade. Pode ainda ser permanente. Isso fica a critério de cada empresa. Ok, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Vocês me Sim, ouvem bem? professor, diferente aqui na limitada, o conselho ele não é obrigatório, né? O conselho fiscal. Exatamente. Aqui ele tem a existência obrigatória, né? Somente o funcionamento dele é que ele tem a questão da instalação. Ele vai existir em determinadas épocas. Por exemplo, se uma empresa achar que os balanços devem ser auditados e acompanhados todo mês de fevereiro, dezembro, fica a critério dela. Então, ela instala, o conselho existe, já tem os seus membros que foram pré-determinados, o conselho ele é instalado e aí ele solicita a documentação para fazer essa verificação. Tem de 3 a 5 membros. Ok? Ok. Pessoal, ninguém me perguntou pelo trabalho, né? Professor, você disse que ia enviar hoje à tarde, né? Mas hoje meu dia foi corrido, hoje meu dia foi de escrava. Tá parecendo igual o meu. Na sua matéria lá eu nunca vi nenhum, não. Só se a minha internet é tão ruim que não apareceu, eu não consigo nem entrar. Eu estou exatamente para avisar isso, Ana. Avisar para vocês. Infelizmente, eu não consegui colocar nem fazer as questões. Eu já pensei como é que vai ser. Vão ser 2 questões para vocês. Coisa simples, né? Vai valer os 6 pontos. Vai ser uma questão referente ao conteúdo da segunda prova e uma questão referente ao segundo da nossa terceira prova. Por quê? Metade dos pontos vai para a segunda prova, metade dos pontos vai para a integrada, porque a nossa integrada ela vale 7. Eu ainda não coloquei. Eu vou colocar hoje ainda, ou amanhã, ou no máximo amanhã de manhã. E vocês vão me devolver até domingo. Por que até domingo? Porque segunda-feira eu quero que vocês já estejam livres para fazer todas as provas. Então vão ser duas questões, cada uma valendo 3 pontos. Isso. Te acho. Mas vai ser questão aberta. Não se preocupe, não. Professor, se eu não... Ah, tá difícil.
Bote Se vocês também quiserem, no- se vocês quiserem, eu coloco 10 questões. Vocês querem? 4 no máximo. Tá Ah, bom. Fica calada, Vitória, que é melhor, tá? Vai complicar a gente. Olha, vai comer. Abre durante a cara, cala a boca. Calma aí, vai pessoal. comer. Eu falei, pessoal, que eram 2 questões para facilitar para vocês. Mas, Pode assim, ser 3, Pedro. Para a Vitória. Considera aí o que a Vitória tá falando, pessoal. Desconsidera o que ela tá falando aí. posso colocar mais questões. Então, Não, sim, fica a professor, critério. pelo amor de Deus. Coloca 10 só pra Vitória fazer. Aí, pessoal, vocês fazem da mesma forma que vocês fizeram os outros trabalhos. Então, eu vou colocar lá no aluno online, lá de vocês. Não vou colocar no AVA, vai ser lá no Infogênesis, né? No aluno online. E aí eu vou colocar lá para vocês procuram lá um campo que eu vou estar disponibilizando e vocês vão mandar, enviar para mim a resposta. Professor, eu não estou conseguindo digitar, meu computador está com problema. Faz a mão. Faz a mão, tira uma foto, transforma em PDF e carrega lá no sistema. Então, do jeito que vocês conseguirem fazer, eu estou recebendo. Professor, posso fazer digitado aqui pelo celular? Se você tiver paciência de digitar pelo celular, pode fazer. Por mim não tem problema nenhum. Eu só exijo uma coisa, que esteja legível. Se você fizer à mão, tem que estar legível. Se você fizer digitado, não colocando em chinês, mandarim nem inglês, eu acho que eu consigo ler. Ok, pessoal? Pois vamos voltar aqui para a nossa aula. Mas eu vou colocar, não se preocupe não. Senti falta de vocês me perguntando sobre isso. Seu gente, os alunos não estão me perguntando sobre isso. Professor, já está correndo com medo de obrigação, professor. Ah, você estava esperando que eu esquecesse, né? Para ganhar os pontos. Não é nem isso, é poupar. Nos poupar e lhe poupar também, porque você não tem nem trabalho para fazer isso, para elaborar. Obrigado pela consideração, né? Para me poupar. Gostei. Saiu bem. Rapaz, eu achava que eu era advogado, mas os alunos estão melhor do que eu. Pessoal, vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos voltar lá nos direitos e deveres dos acionistas. Nesses deveres e direitos dos acionistas, a gente vai começar pelo dever, que é o dever de integralizar as ações. Ou seja, é você colocar o capital social dentro da sociedade. Ou seja, você complementar a parte que foi necessária para iniciar essa sociedade. É o principal dever do acionista, que tem que integralizar todas as ações que foram subscritas, sob pena desse sócio tornar-se um sócio remisso, com a consequência de ser executado ou ter suas ações retiradas dele, ter negociado em bolsa de valores. Esse título executivo pode ser um boletim de subscrição, um aviso de chamada de capital, que são títulos executivos extrajudiciais por força de lei. O estatuto diz que não é título executivo. Essa execução será feita com base no valor em que ele deveria integralizar, mais os valores referentes ao prejuízo causado pelos juros de mora, correção e multa. Ou seja, quando você vai abrir uma sociedade, assim como na sociedade limitada, você tem as pessoas que vão dar início a uma sociedade, mesmo sendo sociedade anônima. Então, aquelas pessoas que vão iniciar uma sociedade, ela tem a obrigação de integralizar o valor do capital social. Se ela não fizer essa integralização do capital social, o sócio que não fizer, ele é um chamado sócio remisso. E ele pode ser cobrado judicialmente para fazer essa integralização, assim como pode ter
essas ações às quais ele tinha direito e não integralizou, ter essas ações negociadas na Bolsa de Valores com outros sócios que não seja ele, com outras pessoas. Por quê? Lembra vocês, com uma sociedade aberta, ela tem seu capital comercializado na Bolsa de Valores, sobre fiscalização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia. O aviso de chamada de capital deve ser publicado pelo menos 3 vezes em jornal de grande circulação e deve ser dado prazo de 30 dias para comparecimento do sócio remisso, ou seja, sócio está remisso, está em falta com a sociedade. A sociedade publica o jornal 3 vezes que ele está em falta e que ele deve fazer a subscrição. Olha, ele deve integralizar o valor das ações subscritas. Ações subscritas são aquelas ações que foram emitidas, ou seja, eu tenho quantas ações subscritas da Petrobras? Hoje, sinceramente, eu não sei dizer para vocês quanto. Mas imagine, por exemplo, que tenha 10 mil ações. Então, ela tem 10 mil ações que são comercializadas no mercado. Todas estão sendo comercializadas? Não, porque nem todo mundo está vendendo ação. Alguns estão lá com sua ação, mas não querem vendê-la. Você não é obrigado a vender, mas você pode comercializar essas ações. Então, quando você tem ações que foram subscritas e o sócio não integralizar esses valores, a sociedade, antes de aplicar qualquer penalidade, ela deve fazer uma publicação em jornal de grande circulação e dar um prazo de 30 dias para que ele compareça e regularize sua situação. A execução e a negociação das ações são medidas que podem ser adotadas de forma simultânea. Em havendo êxito de um dos caminhos, o outro será claramente suspenso, mesmo que essa sociedade anônima seja fechada. Pode negociar as ações do sócio remisso na bolsa, cujos valores serão suportados pelo remisso. Ou seja, pessoal, a Boticário é uma empresa, sociedade anônima, que não tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Entretanto, nós temos um sócio remisso. Quando foi iniciar essa sociedade, o sócio remisso, ele não completou os valores aos quais ele deveria. O que é que a sociedade decide fazer? Olha, sócio remisso, sócio que está em falta, eu vou fazer uma publicação em um jornal de grande circulação por 3 vezes. Estou dando um prazo de 30 dias para você comparecer à empresa e fazer a regularização. Acontece que deu o 31º dia. O sócio remisso não compareceu. A sociedade ela vai e coloca, faz uma ação de cobrança para cobrar pela parte que ele está em falta, que é a parte remissa, assim como a sociedade coloca as ações às quais ele tem direito à venda, mesmo que essa empresa seja fechada, ou seja, mesmo que ela não tenha negociação na Bolsa de Valores, a sociedade anônima fechada, ela pode ser negociada na Bolsa de Valores, caso for a sociedade sócio-remisso. Imaginemos que eu estou com a execução, estou em processo de negociação de ações. Vendi as ações do sócio remisso. A execução será extinta. Por quê? Porque a dívida dele já foi saldada com a comercialização das ações na Bolsa de Valores. Imaginemos também que, em vez de ter essa venda na Bolsa de Valores, antes dessa venda, o processo de execução conseguiu o bloqueio dos valores referentes. Ou seja, foi pago os valores. Então, não será necessário ter negociação na Bolsa de Valores. Então, será bloqueado essa venda na Bolsa de Valores, porque o sócio remisso pagou, e se ele pagou, ele não é mais remisso. Dessa forma, as ações dele não podem mais ser
vendidas. Ok, pessoal. Vamos prosseguir. Esses direitos, pessoal, eles podem ser essenciais ou não essenciais. Os direitos essenciais são aqueles que não podem ser tirados dos acionistas. Os não essenciais é o direito de voto, tanto que existem ações sem o direito de voto. Ou seja, eu tenho direitos que podem ter, que são essenciais, e direitos não essenciais. Os direitos essenciais nós temos participação nos lucros. É claro e evidente que participação nos lucros eu não posso. Por quê? Lá no início do nosso período eu disse que um dos critérios para se ter e abrir uma sociedade é o animus societatis, é o ânimo de ter uma sociedade. E esse ânimo de ser sócio automaticamente engloba o direito ao lucros e perdas. Eu não posso excluir alguém de perdas, porque isso é inerente à sociedade. Então, toda sociedade pode ter lucro, como pode ter perdas. Então, eu não posso retirar um direito essencial, que é o direito à participação nos lucros. Qualquer cláusula que retire a participação nos lucros é uma cláusula que nós chamamos de cláusula leonina, ou seja, é uma cláusula prejudicial, é uma cláusula que faz mal a quem participa. É uma cláusula que nós chamamos de cláusula predatória, que é mais conhecida como cláusula leonina. Esse direito pode ser reduzido ou ampliado, que é o direito à participação nos lucros. Ou seja, é possível ter participação nos lucros? Sim. Posso ter ações com participação nos lucros diversas? Sim, posso. Posso ter ações que tenham participação nos lucros, recebam mais lucros do que outros, depende do tipo de ação. Cláusula é direito dos acionistas, o chamada preferência, a chamada subscrição de novas ações. No caso de bônus, existe uma mitigação, ou seja, eu tenho o direito de preferência, que são direitos essenciais, pela subscrição de novas ações. A empresa tem 10 mil ações sendo comercializadas na Bolsa de Valores. Entretanto, a minha empresa, Petrobras, do qual eu sou sócio, ela pretende emitir mais ações. Ela pretende subscrever mais 10 mil ações. Existe o chamado direito de preferência a quem já é sócio. Então, os atuais sócios, eles têm o chamado direito de preferência para obter essas ações, que é um direito de preferência. A fiscalização. Os sócios também têm o direito à fiscalização. A fiscalização, elas podem ser exercidas pelos acionistas por meio do Conselho Fiscal, fiscalizar a administração da sociedade e por meio da Assembleia Geral, que é responsável pela aprovação das contas da sociedade. Ou seja, os sócios têm direito à fiscalização, seja através do Conselho Fiscal, seja através da Assembleia Geral. É um direito essencial dos sócios da sociedade anônima. Também tem direito à participação no acervo societário. Os sócios têm direito à participação no acervo societário. Em caso de liquidação da sociedade, que consiste na apuração do ativo para pagar o passivo, o que resta deve ser dividido entre todos os acionistas, com base no valor patrimonial das suas ações. Ou seja, pessoal,
minha sociedade está acabando, extinguiu. Imaginemos que a Petrobras vai fechar. Petrobras fechou. Pagou todos os seus débitos. Vou fechar o áudio aqui, que está fugindo aqui, vazando o áudio. Se alguém quiser perguntar, é só abrir o áudio, viu, pessoal? Estou fechando aqui, porque pode ser que algum colega queira participar. Professor, Oi, pode perguntar. o que é acervo societário? Eu vou explicar. Vamos com calma. Tá. Vou explicar. Aí, se você ainda tiver dúvida, você me diz. Esse acervo societário, pessoal, é quando uma empresa ela vai fechar, e aí eu estou citando o caso da Petrobras. A Petrobras fechou, né? Teve muita denúncia de corrupção, e a empresa se reuniu e decidiu extinguir, terminar seu funcionamento. O que acontece? Decidiu terminar seu funcionamento, vai se pagar as dívidas. Dívidas com os credores, seja credor trabalhista, seja credor quirografário. São vários tipos de credor, credores tributários. Então, se paga-se todas as dívidas. Acontece que a empresa pagou todas as dívidas e ainda sobrou bens. E nós chamamos esses bens de patrimônio. E esse patrimônio eles vão ter. E aí eles podem utilizar esse patrimônio com base nesse acervo societário, que é o quê? Com base no valor de cada ação que todos tenham. Então, imaginemos que a Petrobras fechou, entretanto, ela ainda deixou um patrimônio de de 10 milhões de reais em conta bancária. E ela tem, de acordo com o seu acervo societário, X pessoas com X percentual de ações, vai ocorrer uma distribuição desses valores entre os sócios. Porque esses valores da distribuição têm que ser realizado entre os sócios, porque eles eram os proprietários, né? Então, eles têm direito a recebimento desses valores, que compõem o patrimônio societário, ou seja, é um direito a participar na divisão desse acervo societário, que é nada mais é do que a apuração do que tem que pagar, ou seja, tem que pagar X para os credores, vai ter o passivo e o ativo, vai ter essa divisão, esse pagamento do passivo. O que restar vai ser dividido entre os sócios. E essa divisão nada mais é com base no valor do patrimônio, valor patrimonial dessas ações. Nada mais é do que a divisão dos valores que cada um tem direito de acordo com a ação, ou seja, do que sobrar nesses valores. Conseguiu compreender, Josiane? Sim, sim. Ou seja, o acervo societário é todo o patrimônio da empresa. Ou seja, ele tem direito ao patrimônio da empresa. Ou seja, você, ao comprar uma ação, Josane, você vira sócio daquela empresa. Ou seja, você, em tese, você tem uma cota à parte de todo o bem da empresa. Se a empresa tem um veículo, você tem uma cota à parte. Mas você pode ir lá pegar aquele veículo? Não. Por quê? Porque aquele veículo não está à sua disposição. Porque quem decide os rumos da empresa é a diretoria e o conselho de administração. Então, aquela empresa, você tem um direito a uma cota à parte. Você já pode pegar o veículo? Não. Ou seja, em tese, você tem direito a uma participação no acervo.
Quando é que você efetivamente irá pegar aquele veículo? Somente em caso de liquidação, em caso de fechamento da empresa. Porque antes disso você recebe uma participação nos dividendos. Os dividendos também podem fazer parte do acervo? Sim, porque os dividendos eles são distribuídos depois. Imagine que a Petrobras deu dezembro, resolveu fechar. Ela tem dividendos a distribuir. Então, estamos em janeiro. Você pode receber? Pode. Então, você pode receber valores também como parte do acervo. Isso vai ser sempre com base no valor das suas ações. Não deve ser distribuído, não pode ser distribuído com base no valor, com base nas pessoas. Por quê? Sociedade anônima é uma sociedade de capital. Então, já que a sociedade anônima é uma sociedade de capital, as pessoas valem e recebem de acordo com o valor patrimonial de suas ações. Ou seja, você tem ações subscritas que correspondem ao valor de R$ 1 milhão, você vai receber um patrimônio de R$ 1 milhão. Gostou, Josiane? Não sei se você está rindo de mim ou de alguém aí. Não é não, professor, que tá tentando. Tocou o terror lá fora, vieram deixar aqui para mim. O gato foi? O cachorro. Ah, tem um cachorro, é porque não cheguei a ver na imagem. Coloca o bichinho aí para participar da aula. Então, tocando terror, titio. A vieram me Opa, é entregar porque não bonitinho. aguentaram lá fora. É macho Mostra ou o é senhor fêmea? aí pra gente ver você bem, professor. É macho ou é fêmea? Aí pode ter motivo pra mangar. Fêmea. Fêmea. Tô aqui. Aí, A fêmea bonito. virou, professor. Oi? Aí é só ele que vem de jaleco. Na faculdade deu orientação para a gente participasse de jaleco. Se os outros não estão fazendo, os outros que estão errados. Fuxica não, Em, professor. em tese eu estou correto. Não, mas minha camisa até que está decente, pessoal. Eu não posso ficar em pé porque eu estou de bermuda. Bermuda e chinelo, né? É igual teve alguns professores que eu vi dando aula de terno só de blazer. O próprio professor Tiago, ele postou lá no Instagram lá. Ele de terno, de blazer e de bermuda e chinelo. Eu disse, ô, rapaz, é engraçado, mas eu não postaria, né? Eu tenho vergonha dessas coisas. Pessoal, vamos fazer 2 minutinhos de intervalo para vocês beberem uma água. Para a Josiane levar o cachorro dela lá para fora, devolver para quem trouxe ela, para ela. E Josiane, pode levar. Vamos beber uma água, pessoal. 2 minutinhos a gente volta. Não é para sair, não, pessoal. É só para beber uma água. Pode ficar online.
Vamos lá, pessoal. Todos voltando lá para a gente poder encerrar nossa aula. Tá acabando, pessoal. Nossa revisãozinha. E aí eu explico para vocês como é que vai ser. Todos apostos? Para a gente encerrar nosso conteúdo, faltam apenas 2 slides. Aliás, 3, né? Que a gente já está avançando nesse último, e aí faltaria mais 2. Esse que nós estamos e mais 2. Aí a gente encerra nosso conteúdo, faço a chamada para vocês, e aí tá tudo ok. Você quer falar, Josiane? Não, senhor. Eu ia falar ô glória, né? Porque já está terminando o conteúdo. Graças a Deus. Professor, a gente fala assim, mas quando a gente entrar de férias, a gente já vai ficar ocioso demais, já vai querer que volte logo às aulas. Ainda bem que vai ficar no sistema, né, essas aulas, pra gente assistir quando Vai quiser, sim. não tiver meio... Vai sim. Mas Josiane, mas a vida é isso. Outro dia eu vi até um discurso que eu achei bem interessante. A gente tem que aproveitar os momentos. Muitas vezes a gente não aproveita os momentos como a gente deveria. E a gente só se dá conta disso depois que passa. Por quê? A gente passa a vida esperando acabar. E aí a pessoa que contou isso, a pessoa disse, olha, quando você é criança, você passa a vida esperando as férias. Quando chega as férias, você diz, poxa, já já minhas férias vão acabar. Quando as férias acabam, você volta para a aula. E assim você passa a sua infância, boa parte dela. Infância não, que infância geralmente você está... Adolescência. E aí, quando você chega a uma certa idade na adolescência, você diz, poxa, quando eu tiver meus 16 anos que eu quero ir para a festa só. Aí você passa a vida esperando. Quando você tem os 16 anos, você começa a reclamar e dizer, poxa, quando eu tiver meu dinheiro, tiver trabalhando, que eu tiver dinheiro, vai ser bom. E aí quando você tem dinheiro, 18 anos, você começa a trabalhar, você começa a pegar um dinheirozinho, aí você diz, poxa, quando eu fizer a faculdade vai ser bom. Aí você entra na faculdade, quando chegar as férias. E assim você vai, a vida vai passando. Vai passando, vai passando. E você sempre fica adiando tudo que você quer. Você adia a sua vida. Você não vive o momento, você não vive o hoje. O defeito nosso é não viver o hoje. Você fica adiando. Não, daqui, no final do ano eu vou fazer isso, final do ano eu vou fazer aquilo. Então sempre eu digo para as pessoas, olha, não deixe, não digam, não façam, não deixe para amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. Claro, eu não estou dizendo para vocês serem responsáveis, mas vocês gostam dos pais de vocês, digam hoje que gostam. Na oportunidade que você tiver, diga. Não diga assim, não, depois eu digo, depois eu digo. Se no dia ele faltar, no dia que faltar, você vai dizer para ele em sentimento, nós não podemos ser assim, nós temos que estar todo momento, porque quando aquela pessoa querida faltar, a gente vai dizer, poxa, ela faltou, mas todo o sentimento que eu tinha, eu expus para ela e ela sabe o que eu sentia por ela. E nossa vida é assim, pessoal. A gente tem que aproveitar os momentos. Estou trabalhando, eu tenho que viver aquele momento de trabalho de forma prazerosa. Estou estudando, eu tenho que viver o estudo de forma prazerosa. Não estou dizendo para você estudar, o dia tem 24 horas, para você estudar 20 horas por dia, você vai dormir 4 horas, você vai lanchar enquanto estuda. Não, pessoal. Você tem que ter um momento para estudar. Quando você estuda, você faz o estudo de forma correta. Você vai assistir a aula, você assiste o momento certo. Quando você vai estar com a sua família, você assiste no momento correto. Então você tem que saber separar. Porque senão a pessoa vai passando. Aí é igual a academia, a pessoa também, olha, segunda-feira eu entro na academia. E vai passando, vai passando. E aí você diz, quando eu começar a trabalhar, quando você começa a trabalhar, você diz, quando eu tiver um emprego melhor, aí você se esforça, quando eu tiver um emprego melhor você tem, aí você diz, não, eu vou fazer isso quando eu tiver um carro, aí quando você tem um carro, é quando eu tiver um outro carro melhor,
E isso a vida vai passando. E aí, quando você está trabalhando, você diz, quando eu estiver aposentado, eu vou aproveitar a vida. E aí, quando você se aposenta, aí que você vai querer fazer alguma coisa, você diz, poxa, agora me falta a saúde. Porque a vida passou, eu hoje tenho 60, 70 anos, minha vida passou, e eu não aproveitei minha vida. E está me faltando saúde. Então, a gente tem que fazer o hoje, a gente tem que aproveitar tudo hoje. Isso eu digo para as pessoas, aproveitem, façam o que vocês têm vontade. Querem fazer direito, façam direito, estudem direito. Mas também não só estudem, não. Brinque, aproveite suas famílias, porque todo dia é momento. Não vamos deixar a vida passar na nossa frente e a gente não se dá conta. Sempre eu digo isso. Hoje, por exemplo, eu aproveitei bem minha faculdade, mas eu tenho saudade do meu tempo de faculdade. Na época que eu estava na faculdade, eu já estava me vendo a hora de sair. Poxa, principalmente no 9º e no 10º período. Eu estava vendo a hora de sair. Eu disse, poxa, eu tenho que ir embora. Já chega, professor, eu já sei de tudo, eu não preciso mais de professor, não. Eu já sou quase um advogado. Na minha época, eu só fazia o curso de Direito, ou o exame da ordem no 10º, né? Hoje em dia, a maior parte dos alunos, quando chega no 8º, que tira o exame da ordem, pronto. Diz, professor, eu não preciso saber mais não, eu já sou advogado. Na minha época, a gente dizia que era quase, né? Então, e aí os momentos passam. Eu sinto hoje saudade da minha turma. E eu vejo vários alunos da própria FATEP, que durante a FATEP reclamam da FATEP, reclamam dos colegas, reclamam de tudo. Mas quando se forma, eu tenho muitos deles que vocês viram amigos, né? Me adicionam no Facebook, então a gente acaba tendo um contato. Às vezes alguns alunos me faz perguntas no privado, para tirar alguma dúvida, eu sempre auxilio os ex-alunos, alguma dúvida, até porque a gente tem um pouco mais de experiência. E aí os alunos vão e dizem, olha, professor, ou então eles postam lá no grupo lá, que saudade. Geralmente eles postam foto da formatura, dizendo saudade da turma, saudade da faculdade. E é algo que vai passar. É normal passar. Então, vocês têm que aproveitar. Claro, final do período dá cansaço, dá. É normal. Aproveite o período de aula. Quando tiver de férias, aproveite as férias. Voltou às aulas, aproveita as aulas. Voltou às férias, aproveita as férias. E a vida é assim. A gente vai seguindo um ciclo. Uma hora um ciclo se encerra, outro ciclo se inicia novamente. Mas é importante a gente aproveitar todos os momentos. Professor, é engraçado que agora há pouco eu fui na portaria e aí encontrei com minha vizinha, né? E ela é muito animada, ela é muito divertida. Ela disse, amiga, faz tempo que eu não te vejo. Eu quero te convidar para um arraial que eu vou fazer lá no meu apartamento. Eu disse, como assim arraial, menina, nesse período aqui? Ela disse, não, eu convidei vários amigos que vai ter o arraial do Bel Marques, não sei o que. Eu digo, meu Deus, agora o senhor me fez refletir. Será que eu aceito ou não o convite dela? Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de encontrar com ela. A gente não sabe o dia de amanhã, né, professor? É verdade. Realmente é uma situação. Porém, eu não estou dizendo para você se expor a um risco. Com cuidado. Não, pois é. Não, o que eu pois estou é. dizendo é, quando você estiver num local ou estiver numa situação, aproveite da melhor forma que você puder. Ou seja, se a pessoa está namorando, namore bem, aproveite o casal. Se a pessoa quer ir para as festas, se a pessoa quer ir para as festas, vá para as festas. Então aproveite, porque tem gente que vai para as festas e chega lá na festa, quer ficar escondido lá no cantinho lá, porque com medo de alguém ver, para contar para a namorada, porque se não pode ser visto. Ô, gente, você vai para um lugar e não aproveita o lugar, para que foi? Então, assim, em isolamento, eu vou dizer o que eu estou fazendo. Eu não estou aceitando nenhum desses convites. E se me convidarem, eu ainda me zango. Então, o pessoal que me conhece já sabe, eu já tirei algumas brigas com o pessoal do WhatsApp, não sei o quê.
Então, o pessoal já nem estão me convidando mais para nada disso. Mas, assim, se você for, se você tomar essa decisão de ir, é uma decisão sua. É. Agora, não adianta você ir e ficar Ficar com. com medo lá o tempo todo, né? É, Tensa. exatamente. Ou seja, se Foi o que você eu falei for, para ela, né? se você Assim, eu não for, ia me sentir à vontade. você já vai se expor ao risco, que você sabe, que Sim, você está com pessoas que, que, sim. que você está sujeito a isso. Então, se você for, aproveite. Não vá para Porque, no lá. geral, eu tô indo pra casa da minha mãe, que é no interior, e lá ela tá isolada, né? Ela e minha irmã. Sim, E como a gente também aqui tá isolada, eu tô indo para lá. Agora, para casa da minha amiga, eu comentei com ela, amiga, eu tenho medo porque vai o namorado dela, e vem a amiga, vem a outra amiga. Ninguém, eu não sei com quem eles estão tendo contato, aí fica difícil. exato. Então é complicado. Por exemplo, hoje mesmo um colega meu me mandou mensagem dizendo, olha, perguntando como é que eu estava, eu achei até um pouco estranho. Eu disse, estou bem, cara, por quê? Como é que você está? Aí ele foi me dizer, não, é porque eu peguei Covid. Estou com Covid aqui Né? no meu apartamento. Eu e minha esposa pegamos e minha filha também pegou. A filha dele tem 4 meses. E eu perguntei, como foi que tu pegou? Ele disse, não sei. Disse, olha, eu estou tentando fazer isolamento o máximo que eu posso. Pode ser em razão do trabalho, né? Que a esposa dele é médica. Mas ele disse, olha, Ah, mas a gente não apresentou sintomas nenhum sintoma, mas a gente estava em tese isolado. A gente não apresentou sintoma nenhum. Eu disse, e como é que tu descobriu? Eu disse, a babá. A nossa babá nossa. apresentou sintoma. Eu disse, então, não foram só vocês três, a babá também. Ele foram 4 contaminados. A babá e nós três aqui. Vocês passaram para alguém? Disse, não. Pai de vocês? Não, porque a gente não estava indo para casa dos nossos pais. Com certeza, se ele tivesse ido para casa dos pais dele, teria contaminado os pais. Então, essa é uma doença que a Sim, gente tem que se isolar ao máximo. Por isso que eu, na sua situação, eu não iria. Mas é a escolha de sim. cada um, Luciano. Não existe nenhuma hoje obrigatoriedade de você ser obrigado a ficar em casa. Não. O que ele chama o que tem, na verdade, é a proibição de você é, ter, fazer a festa. A festa você não pode porque você vai ter grande quantidade de pessoas. Né? Eu não sei, eu pelo menos não vi determinando quantas pessoas são no máximo. Né? Não vi nenhum local, não lembro de ter visto no decreto dizendo que aglomeração de 5 pessoas, 10 pessoas, a configuram infração. Então, se não tem, eu acho que não precisa mais uma opção de cada um. A única coisa que eu defendo é, se você for, aceite os riscos e aproveite lá os riscos que você tá aproveitando. Não adianta você ir, você chegar numa festa, eu não vou conversar com você não, porque você está com suspeito. Olha, tá num local fechado. Cuide com máscara, essas coisas, né? Não, aí de máscara sim, porque você está de EPI, mas não adianta você dizer assim, olha, eu não vou interagir com ninguém, porque festa é para você interagir com as pessoas. É Então, verdade. pessoal, vou voltar para o slide, né, já que a gente conversou de outras coisas, vou voltar para o slide aqui para a gente concluir. Então, eu tenho a participação no acervo societário, eu tenho como direito essencial também o direito de retirada, em que o sócio ele pode sair da sociedade a qualquer tempo. Deixa eu só tirar minha imagem, que é para facilitar para vocês não ficarem olhando para mim em vez do slide. O direito de retirada, em que o acionista ele pode sair da sociedade a qualquer tempo, mas se houver dissidência ou divergência das deliberações que forem tomadas, ele pode ser reembolsado pela sociedade se for uma divergência em que é a constante no artigo 137 lá, que depois vocês podem dar uma olhada. Ele pode ser reembolsado.
Então, os direitos essenciais é o direito de retirada. O direito dele se retirar de uma sociedade. Por quê? Porque como tem o affectio societatis, ou affectio societatis, que o motivo de você estar numa sociedade é você querer, você também pode sair da sociedade se você quiser. Então, isso é um direito essencial. O direito de retirada, o direito de recesso, ele vai existir duas formas de uma pessoa se desligar de uma sociedade do qual ela participa. Ela pode vender a sua participação societária, exercendo o seu direito de retirada. Na sociedade anônima, dada a facilidade de alienação da participação societária, as hipóteses de exercício do direito de retirada são limitadas, estando disciplinadas na lei. Ou seja, pode ser retirado da sociedade anônima através de alienação. Se for uma sociedade aberta, você pode simplesmente negociar a sua ação que você tenha na Bolsa de Valores. Você deixou de ser sócio. Simples assim, sociedade aberta. O exercício do direito de retirada se dá mediante o reembolso, operação pelo qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. Isso quando não tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Hipóteses lá estão constantes. Criação de ações preferenciais. O aumento de classes de ações preferenciais existentes sem guardar a proporção das demais, salvo nos casos previstos no Estatuto, ou seja, foi emitido ações preferenciais, o aumento de classe, a pessoa pode fazer o seu exercício de direito de retirada, ou através da venda, ou através de uma indenização que a sociedade irá comprar suas ações, ou seja, irá lhe fazer o reembolso do valor das suas ações. É possível ainda, através de alteração nas ações preferenciais, com redução do dividendo, a existência de redução de dividendo é obrigatória. Se a empresa se fundir com a outra companhia, imagina se a Petrobras se funde com a Vale, inaugurando uma outra. É também possível que os sócios que discordem dessa deliberação tomada em Assembleia Geral saiam dessa sociedade. A participação em grupo de sociedade, ou seja, uma sociedade acaba virando sócio de outra sociedade que é em grupo. Mudança de objeto da companhia. Por exemplo, a companhia Vale, ela trabalha com minérios. Imaginemos que a companhia Vale deixe de trabalhar com minério e vai trabalhar com petróleo, né? Então, ela vai ter uma mudança de objeto. Nesse caso, os atuais sócios podem sair da sociedade. Uma cisão da companhia, ou seja, que é uma divisão da companhia. Uma transformação da sociedade anônima em uma sociedade limitada. Pode ocorrer também a retirada dos sócios. Operações societárias que resultem em fechamento da companhia deve ser pago os sócios. Incorporação de ações. Transferência do controle acionário ao poder público em razão de desapropriação. Ou seja, teve uma desapropriação e o controle acionário foi para o poder público, deve ser indenizado, ou seja, o reembolso, não é indenização, é reembolso. Desculpe, pessoal. Compra do controle de qualquer sociedade por uma companhia aberta, ou seja, uma sociedade foi comprada por outra, também é possível. Ok, pessoal. Dúvidas? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vixe, Maria, não sei se minha internet caiu. Sim. Não, estamos sim. Ah, é porque a Josiane é que estava travada aqui para mim aqui. A imagem. Não, a minha internet está chata hoje. A sua imagem estava... A minha começou assim. Por isso que eu demorei, eu passei 10 minutos tentando entrar aqui no meeting, né? Que não consegui de jeito nenhum. Josiane, eu estou com uma dúvida. Você vai ou não vai para a festa?
Professor, como eu lhe disse, eu tinha dito que não ia. Aí quando o senhor falou isso aí, eu disse, professor, eu fiquei na dúvida, porque eu falei que não ia. Vai que, que eu nunca mais tenho essa oportunidade de vê-la, sei lá, um dia de amanhã, mas eu acho que eu não vou, não. Aqui em casa só eu tô saindo, vou para supermercado, eu tenho todo o cuidado do mundo, né? Porque quando volto, eu tenho que tomar banho, lavar cabelo. Ah, se eu não tenho, meu dia a dia aqui tá louco. E eu nunca mais tinha visto, embora ela more bem aqui, quase em frente ao meu AP, né? Higienização das compras, tá fazendo? Demais. Na porta mesmo. As sacolas, de lá mesmo, eu já volto, já levo pra lixeira. Aí depois é que entra. Ah, que bom. É. Não, pois não vai, não. Até Pois ó, não. o daqui eu tô limpando todo dia de manhã, se eu tenho ideia, com água sanitária. Eu não fico só esperando, não. Eu não estou dizendo para você que você não fez você fazer. Não estou dizendo para aquilo que você tem vontade. Eu tenho Não, mas vontade de viajar agora? Tenho, mas não é possível. Então, mas quando eu for viajar, eu vou aproveitar o momento. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo para você fazer aquilo que você tem vontade. Estou dizendo para você aproveitar aquilo que você já está fazendo. O recado é Amém. esse. Pessoal, eu Entendi. vou fazer aqui a chamada com vocês. Vou só compartilhar aqui. Eu acho que todo mundo, Aya. Muita coisa que eu deixei de fazer, não vou mais deixar. Tem coisa que tem que deixar na gente, tem que deixar que fazia. Deixar de pescar é um bom exemplo que vocês devem fazer. Vocês. Eita, pessoa. Vocês. Vou colocar de uma forma geral, né? Porque eu nunca peguei ninguém dessa turma pegando, fazendo Deixar pesca. de beber. Vocês estão vendo aqui o meu registro de aula, então. Se para miserável. E foi, Nojento. Vitória. Vamos Que é isso, devagar, Vitor? Vitória. Cala a boca. O Pablo é muito falso. O Pablo não Vamos com gosta de calma, não, pessoal. pessoal. A gente tá em sala de aula, pessoal. É virtual, mas nós estamos em sala de aula. Só aqui, vou compartilhar com vocês, aí fiquem atentos aí na frequência. O sistema está lento, mas está abrindo aqui. Tô cansado de ficar em casa. E quando essa pandemia terminar, que for pra gente sair, a gente vai querer ficar em casa. O pior é que é isso mesmo, sabia? Eu já gosto de ficar em casa. Vamos mentir. Olha aí. Só que eu tô trabalhando 10 vezes mais do que o normal. Eu também acho que eu estou trabalhando bem mais. Por exemplo, hoje eu não tive tempo de fazer essas questões de vocês. Vou fazer agora à noite, ainda tenho que fazer algum trabalho do município, né? Porque eu também não deixei de trabalhar no município. Aliás, eu tenho trabalhado até mais, né? Porque como eu trabalho na parte de licitações, de compras do município, em geral, boa parte desses processos eles passam por mim. E aí, o município tem comprado muita coisa para esses hospitais, e aí passa por mim. Questão do aspecto da legalidade, aí eu tenho que olhar os processos. Pessoal, não estou conseguindo fazer a frequência de vocês, não. Vou atualizar aqui. Se não der certo, eu vou liberar todos vocês e vou fazer presença.
a internet não melhorar, eu não sei se é o sistema da faculdade, acho que é o sistema da faculdade. Já que eu estou conseguindo dar aula. Pessoal, vou liberar vocês, porque eu não estou conseguindo fazer a chamada. Vocês viram aí, né? Que não estava carregando. Sim, sim. Então, pessoal, nosso Sim. conteúdo era esse, né? Da nossa disciplina. Agradecer a presença de todos. E fé em Deus, quarta-feira nós estamos de volta. Hoje ou amanhã eu estou colocando, amanhã de manhã eu estou colocando as questões para você responder e devolver até domingo. Fique com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bem, Tchau. Fique tá, em igual. casa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Tchau, tchau. Tchau, Gisele. Valeu, Luiz Moura.